No vídeo anterior nós estivemos falando sobre justiça e vida no capítulo 6 ao capítulo 8, mais precisamente falamos sobre o capítulo 7, né, nesse contexto dessa divisão do capítulo 6 ao 8. Hoje nós vamos dar prosseguimento então neste vídeo sobre a vida no Espírito e a certeza dos filhos, que é o capítulo 8. Depois do parêntese que nós vemos aqui Paulo escrevendo nessa carta, né, um parêntese extenso que vai do capítulo 7 ao verso 7 a 25, Paulo volta para o assunto que estava no capítulo 7, verso 6. O Espírito é a nova e única base da vida. O conflito entre lei e carne, que está no vídeo anterior, agora é substituído pelo conflito entre espírito e carne. No primeiro conflito, quem vence é a carne. No segundo conflito, como nós queremos mostrar agora, é o espírito o vencedor. Então, nessa luta contra o pecado, a igreja tem o quê? Tem uma grande certeza, e essa certeza vem do Espírito que dá vida em cada um de nós, que é motivo desse grande conforto para aqueles que estão em Cristo. Nesta nova época, né, no agora, para aqueles que estão unidos em Cristo, então não há mais condenação. Capítulo 8, verso 1. Por quê? Porque o Espírito vivificador nos livrou do poder do pecado e do poder da morte, que é o verso de número 2. Então, o Espírito traz o poder que possibilita em nós que cumpramos as ordens de Deus, diz o verso 4. O que não poderia acontecer antes, né, conforme o vídeo anterior. Por quê? Porque a carne era fraca. Né? O Paulo agora traz esse assunto para nós no verso 3 desse capítulo 8. Então, aquele em que habita agora o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, pode então cumprir os preceitos da lei. Não há uma terceira possibilidade a partir daqui que Paulo está falando. Ou é uma ou é outra. Né? Ou é aquele homem carnal sem o Espírito e que a lei o condena e ele tem o peso do pecado sobre si, ou é o homem agora espiritual, que vive na ação do Espírito Santo, que pode então agora cumprir os preceitos da lei sem que a lei se torne acusador na sua vida, mas sem que a lei seja um peso sobre a sua vida. Então, o homem que é dominado ou pela natureza pecaminosa, que é da velha natureza, ou o homem vai ser dominado pelo espírito dessa nova vida. Assim, então, o homem é o quê? É controlado ou pela carne, Paulo vai falar, ou pelo espírito. Logo, não basta estar livre da escravidão, do pecado e da morte. O homem precisa desfrutar do poder do espírito. E o que controla o homem determina como ele age, como ele anda agora. Ou ele realiza as coisas da carne e ainda está no velho homem, sendo inimigo de Deus, não estando sujeito à lei de Deus, não estando agradando a Deus e encaminhando-se para a morte, ou ele realiza as coisas do Espírito nessa nova vida, né, que Deus concede a esse homem através de Cristo Jesus na ação do Espírito Santo. E assim esse homem cumpre a lei. Né? Ele vai encaminhar-se para uma vida e para uma paz no seu interior. Os versos 4, então, até o 8 desse capítulo 8, aquilo que Paulo também vai falar em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 18. Tudo é determinado, então, pelo poder que domina o homem, ou a carne, ou o espírito. Quando a habitação do Espírito está em nós, né, o nosso privilégio é ter essa certeza absoluta da salvação. Né, a certeza da salvação em Cristo Jesus pela habitação do Espírito que está em nós. Romanos 8, verso 9. Por saber disso, a igreja, então, sabe que ela não está mais debaixo do jugo do pecado, ela está livre desse jugo do pecado. Então o cristão não vai mais lutar desesperadamente em seus próprios esforços com o seu eu, do capítulo 7, versos 7 a 25. Ele não vai ser mais e viver aquele homem desesperançoso,
né? Aquele homem que não consegue praticar aquilo que Deus quer que ele pratique, mas agora sim, na ação do Espírito Santo, ele vai fazê-lo. Então, quando Paulo fala desventurado homem que eu sou, ele está falando desse homem eu, né? Não ele estava falando da sua pessoa, né? Desse homem eu, né? Que está longe da presença de Deus, né? Agora, Paulo vive na presença de Deus, então ele também tem o quê? Ele tem essa certeza, né, da vitória que está sobre sua vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita nele, assim como ele traz nesse capítulo 8 para a nossa certeza, né, de que o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? Nós nos tornamos templo do Espírito. Isso Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, aquilo que Jesus prometeu à vida dos seus discípulos e a nós no capítulo 14, verso 17, verso 23, com a vinda do Consolador, do Espírito Santo para habitar conosco. Então nós vemos isso presente. Paulo, quando escreve a sua carta também em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando ele vai tratar dos dons espirituais, no verso 13, ele vai falar sobre essa ação do Espírito Santo na nossa vida. É esse Espírito, então, que vai dar vida. É isso que Paulo está falando agora no capítulo 8, no verso 2, no verso 10 e no verso 11. Né? Em virtude do quê? Da justiça manifestada por Cristo, em virtude da sua ressurreição, ele vai lembrar isso também no verso 10. Então, em cima de tudo isso, a certeza que nós temos por essa vida nova que é oferecida a cada um de nós, que somos salvos em Cristo Jesus. Então, a igreja foi o quê? Foi incluída na morte por Cristo, né? Por isso, o corpo já pode ser considerado como morto por causa do pecado condenado na cruz. Mas o Espírito habita na vida da igreja. Assim também, ele dá tudo o que é necessário para ela viver como igreja neste mundo. É ele também que dá vida aos nossos corpos mortais, né, nesse sentido. Capítulo 8, verso 11. Graças a Deus, então, por essa certeza que Paulo traz para nós aqui, que deve ser a segurança de cada um de nós. Mas aí fica uma questão, mas como saber que o Espírito da vida está habitando em nós? Como saber que o Espírito Santo realmente faz da nossa vida, do nosso corpo, um santuário, um templo, né, para habitar em nós? Por causa da nossa relação, né, com o nosso representante, aquilo que nós já falamos em vídeos anteriores. Nós não temos mais como representante Adão, mas nós temos o segundo Adão, que é Cristo. E nessa união com Cristo, que é isso que Paulo fala então no capítulo 8, verso 10, né, que nós temos então essa certeza. Né? Do contrário, se não estamos unidos nele, não somos dele. Ele diz isso bem claro no verso de número 9 também. Logo, em Cristo, a carne foi condenada, e o novo caminho para a vida então foi aberta. Verso 3 e verso 4 desse capítulo 8. De Cristo, então, vem o Espírito. Ele prometeu isso. O Espírito que liberta a vida dos seus, né, no poder da carne. Né? Ou seja, ele não vai viver mais segundo a carne, vai viver segundo o Espírito. Verso de número 2. Em Cristo, então, há garantia da ressurreição também do corpo, pelo mesmo Espírito que o ressuscitou dentre os mortos. Verso de número 11. Tudo que se realiza em nós, então, realiza-se por quê? Porque estamos unidos com Cristo. E isso nós temos essa certeza. Através, então, dessa certeza, nós temos a certeza de que o Espírito Santo de Deus também habita em nós. Essa é a razão. Né? Essa deve ser a base também da nossa fé salvadora. Mas é necessário, então, pôr esta fé na prática. Não servindo mais a carne. Não vivemos mais segundo a vontade da carne, mas segundo o Espírito. Verso 12 e 13. É essa prática que vai mostrar essa certeza da presença do Espírito também na nossa vida. O homem que serve a carne, ele vai morrer. É o que diz a palavra de Deus. Mas aquele que serve o Espírito, Paulo fala aqui em Romanos 8, verso 3, esse não irá morrer, mas ele viverá. E o cristão sabe que viverá, por quê? Porque ele sabe que é filho de Deus, nessa nova vida que ele tem, o verso de número 14. Então,
O Deus que nos aceita como justo, que nos faz seus amigos, que nos fez seu povo, que nos adota para sermos o seu filho, está presente em nossa vida. E diante disso, então, nós temos o direito diante de Deus como filhos. Este privilégio, então, orienta a nossa vida não só no agora, mas também para o futuro, quando nós herdaremos tudo aquilo que Deus prometeu a quem? A seus filhos. Capítulo 8, verso 17 de Romanos. No capítulo 4, verso 13 e 14, nós já vimos isso em Romanos. E no capítulo 9, verso 26, Paulo vai trazer novamente à memória, né, esse privilégio que nós temos de herdarmos tudo aquilo que Deus prometeu aos seus filhos. Na mesma expressão, Paulo fala disso em Gálatas, capítulo 3, verso 29. Romanos e Gálatas está meio paralelo aqui nesse estudo, porque Gálatas vai falar muito também sobre a questão da lei e sobre a questão da graça, né? Levando a graça na vida também ali da região da Galácia. Quando Deus então nos adota, né, nós somos co-herdeiros com Cristo, verso 17. O único Cristo, legítimo herdeiro, com quem então nós estamos unidos. Gálatas, capítulo 3, verso 16 e verso 26 vai dizer isso. Por quê? Porque unidos com Cristo, nós participamos atualmente dos seus sofrimentos. Capítulo 8, verso 17. A mesma questão que Paulo vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, né, ao evangelista Timóteo, que era o seu pupilo, né, no capítulo 2, verso 11. Nós então tornaremos parte da glória que já pertence a Cristo. Romanos 8, verso 11 e verso 17. Por quê? Porque já gozamos também da confiança, a liberdade que nós temos como filhos, verso 15. Nós nos aproximamos do trono da graça de Deus, verso 15 também vai falar sobre isso, em Gálatas, capítulo 4, verso número 6. A nossa oração se torna a oração de um filho, numa conversa que é íntima com o Pai. Aquilo que Paulo já falou anteriormente e vimos em outros vídeos que nós chamamos Abba Pai, né? Essa intimidade que temos. Mas, quem é o Filho de Deus? O Filho de Deus é todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, todo aquele que tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, é templo desse Espírito. O Espírito habita sobre ele, verso 14. E esse Espírito é o Espírito, então, de adoção, verso 15. É o Espírito de filho, aquilo que, nessa mesma expressão, Paulo fala em Gálatas, capítulo 4, verso 6. Né? Essa adoção que nós temos, né, através da ação do Espírito Santo em nós. É ele, então, que, em nossa fraqueza, torna consciente o que somos, afirmando. O Espírito Santo afirma em nós que nós somos filhos de Deus. Ele traz a afirmação dessa grande salvação em Cristo Jesus na nossa vida. O verso de número 16. E também os versos 23 a 27. Aquilo que já vimos também no capítulo 5, verso 5. Por enquanto, meus queridos, estamos cercados por sofrimentos. E Paulo não vai deixar nós fora dessa realidade. Ele vai dizer essa realidade em nós. Nos versos 18 e do verso 31 a 39 desse capítulo 8. Né? E parece negar a nossa salvação, esses sofrimentos. Mas no meio desses sofrimentos, o cristão olha não para o agora, ele olha para o futuro. Né? Os versos 24 e 25. Logo então, os filhos de Deus gozam de uma esperança e de uma certeza, verso 18. Qual é ela? Não no agora, mas na participação da glória de Deus em Cristo Jesus. Verso 17, verso 18, verso 21, verso 29 e verso de número 30. Nós vemos Paulo mostrando para nós isso, né? Essa esperança, mas uma esperança certa, né? De que no futuro, então nós estamos gozando, né, com Cristo, participando da glória de Cristo. Paulo começa então a dizer das provas dessa certeza no verso 18. Primeiro, a nossa criação, toda a criação, geme, toda a criação suporta angústias até agora. Verso 22.
numa certa inquietação, né, que aponta para a salvação futura. Verso 19 a 22. Então, até a própria criação que foi de uma forma amaldiçoada por causa do pecado que veio sobre a vida humana, ela está gemendo também, ela está suportando essas angústias, esses mesmos sofrimentos que os filhos de Deus hoje também estão passando. Mas ela também tem essa certeza, ela também tem, né, essa esperança, né, de que ela vai ser redimida do seu cativeiro também, assim como nós. Né? Isso é a primeira coisa que Paulo vem dizer para nós, de prova dessa certeza, dessa esperança que nós temos de gozar, de participar da glória de Cristo. A segunda questão que Paulo vai falar aqui é que outra coisa que aponta para a glória vindoura é a inquietação por parte que há em nós mesmos, versos 23 a 25. Assim como a criação geme e suporta, né, nós também gememos, né, nós também suportamos. Assim como a natureza aguarda a sua redenção, nós também aguardamos, né, a glória do Filho de Deus, né, onde estaremos com ele. Terceiro lugar, o que mostra sobre isso tudo é a operação do Espírito Santo em nós, né, o Espírito que habita em nós. As nossas fraquezas revelam-se especialmente nesse momento que, quando nós estamos fracos, buscamos a presença do Pai, né, buscamos em oração, e o Espírito Santo nos leva a essa forma, né, esperamos então no invisível aquilo que Deus irá fazer, né, e diante disso, nós como estaremos orando a Deus? Verso 26, essa pergunta: como sabemos orar, né, diante de tudo isso? Porque a própria natureza sabe e aguarda. O Espírito faz com que as nossas orações agradem a Deus. Verso 27. Não é simplesmente a nossa oração, mas é a nossa oração na certeza e na presença do Espírito Santo que está em nós. Esta certeza, então, tem base firme, o propósito de Deus. Versos 28 a 30, que começou então a ser realizado em Cristo. Verso 31 a 39, onde Deus trabalha em tudo para cumprir os seus propósitos, verso 28. E qual o seu propósito? O seu propósito é que Cristo seja o primogênito dentre os seus irmãos, verso 29. Aquilo que Colossenses 1, verso 15 e 18 também Paulo traz aos cristãos de Colossos. Para este fim, então, nós seremos o quê? Conforme a imagem do seu Filho, verso 29. O propósito de Deus, então, é a glória do seu Filho. E por essa causa, os filhos também serão glorificados. Nós, os filhos, os que estamos em Cristo, nascidos de novo, na ação do Espírito Santo. Os passos pelos quais Deus realiza seu propósito constituem, então, uma corrente inquebrável da eleição antes do fim do mundo. Aquilo que Amós 3:2 vem trazer no Velho Testamento e se confirma Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 4, que se dará que se dará naquela glorificação futura, verso 29 e 30 do capítulo 8 de Romanos. Parece que a situação do povo de Deus no mundo não oferece esperança, verso 36, 38 e 39. Mas é nesta situação que somos já mais que vencedores. Aí a gente entende o verso 37 de Romanos 8. Por meio daquele, então, que nos amou. É isso que nós temos. O Evangelho, então, é as boas novas de que Deus é por nós. Romanos 8, 31. Quem pode desfazer o que Deus tem feito? Ninguém. E é essa certeza que Paulo vem deixar claro em nossas vidas. É Ele por nós. Porque não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Verso 32. Por isso, então, sabemos que Ele nos dará tudo. Capítulo 8, verso 17 e verso 32. Né? Colossenses capítulo 1, verso 18 em diante vai falar sobre isso. Então, encerrando esse momento, neste vídeo e essa divisão que se encerra aqui, né, nada nos separará desse amor. Romanos capítulo 8, verso 35, então vai falar para nós, verso 35 a 39.
ok? Então, essa divisão 4, que era justiça e vida, capítulo 6 ao capítulo 8, se encerra Paulo nessa divisão, trazendo essa certeza sobre a nossa vida, né, da ação do Espírito Santo que nos dá a vida nova. A próxima divisão, a divisão quinta, é capítulo 9 ao capítulo 11, que vai ser o nosso o próximo vídeo, que nós vamos iniciar no capítulo 9. Então esteja já de antemão lendo o capítulo 9, que vai falar sobre o mistério de Israel, né? ou mais precisamente o mistério de Israel até o capítulo 11. Mas no capítulo 9 desse mistério, então, vai falar sobre a liberdade de Deus, né, que é a nossa próxima aula que nós queremos trazer para a compreensão nas nossas vidas. Espero que esteja entendendo. Qualquer dúvida, me busque, mesmo que seja à distância, não tem problema, a gente conversa, né, a gente tira as nossas dúvidas, sanamos essas dúvidas, né, para que nós possamos compreender essa tão grande salvação de Cristo em nossas vidas. Compartilhe esses vídeos, né, porque esses vídeos são importantes para aqueles que também ainda têm dúvidas sobre a certeza dessa salvação na sua vida e sobre aquilo que Deus está fazendo em nós e aquilo que Ele ainda fará nas nossas vidas por completo, né, para que nós vivamos realmente, né, aquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, né, no final do capítulo 2, quando ele fala que nós precisamos ter a mente de Cristo, saber, né, como Cristo em nossas vidas está fazendo, né, saber aquilo que Cristo está fazendo, essas boas novas, esse evangelho que é Cristo, né, que está em nós. E se está em nós, nada nos separará de Deus, do seu amor para com as nossas vidas. Ok? Forte abraço, né, compartilhe esse vídeo, né, se inscreva, pede para aqueles que você envia para se inscrever também, né, porque esta página é para a nossa vida de fé, nada mais do que isso, né? Não é para buscar grandeza, não é para buscar meios financeiros, para nada disso, é apenas e tão somente a palavra de Deus direcionada a cada um de nós. Fica na paz, até o próximo vídeo.